Estudiosos internautas, vamos retomar o estudo do verbo diagramado. Nós já temos passado a vocês aulas relativamente ao verbo diagramado. A primeira apresentava o diagrama, este gráfico que corresponde ao mini laboratório para estudo de qualquer verbo da língua portuguesa. E a segunda aula apresenta já um verbo, mostrando as diferenças do verbo nas três conjugações. Aquele que tem a vogal temática A, a vogal temática E e a vogal temática I. E uma terceira aula sobre o verbo trata ou ajuda a tirar uma dúvida de um concursando que não entendeu por que estava errada uma questão que ele a entendia como correta. E pelo diagrama nós mostramos com facilidade a razão. E isso nenhuma gramática faz. Explica, mostra o porquê de uma forma será correta e a outra incorreta. Dentro do científico, dentro do racional, dentro da orientação do diagrama. Agora vamos analisar mais um verbo aqui, pelo diagrama. O verbo caber. Vamos com toda a calma analisar. Vejam bem, tirando o R, tirando o E, o radical regular é cab. No entanto, na primeira pessoa já aparece uma anomalia, uma irregularidade. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Então aqui existe uma irregularidade no primeiro quadrículo do primeiro bloco modo temporal. E quando essa irregularidade acontece aqui, então essa anomalia se expande em todo o presente subjuntivo e em três pessoas do imperativo afirmativo, em três pessoas. E isso acontece com todos os verbos na sua formação de imperativo. O imperativo negativo, sempre e em todos os verbos é assim, é formado, esse imperativo negativo, com o presente subjuntivo, com não à frente, nada mais. Por isso que se diz que é um bloco bivalente, presente do modo subjuntivo ou imperativo negativo. Então desaparece esse que e entra um não para formarmos o imperativo negativo. Claro que a primeira pessoa nunca existe em qualquer imperativo. Então, no primeiro quadro existe uma anomalia, que é aqui, caber, radical regular cab, que passa a ser caib, uma irregularidade que é levada para todo o presente do subjuntivo, bloco modo temporal 3, e para três pessoas do imperativo afirmativo, cujas setas estão mostrando claramente aqui, Claro. O imperativo sempre é formado, tirando-se duas pessoas do presente do indicativo, as segundas pessoas, o tu e o vós do presente do indicativo, perdendo seu S pela estrada, né? E ali fica perfeito. E as demais pessoas são tiradas do presente do subjuntivo. São três pessoas tiradas do presente do subjuntivo. E aqui agora vejamos, no segundo quadro, verbo caber, passa a ter uma anomalia, veja o radical coube, passa este radical anômalo irregular para todo o quadro. O segundo quadro tem apenas uma anomalia, que se expande em todo o segundo quadro. Coube, coubeste, coube, se eu coubeste, tu coubestes, coubera, couberas, quando eu couber, quando tu couberes. Em todos o radical coube, radical irregular coube, está presente. E no terceiro quadro nós temos um verbo regular. Temos uma conjugação regular. Segue o verbo temer, caberei, caberás, temerei, temerás, caberia, temeria e assim por diante. Então no terceiro quadro é regular. No primeiro quadro aparece uma anomalia que se expande para o L, aqui, primeira pessoa, caib, e três pessoas aqui, caib. E no segundo quadro temos o coube, que se expande em todo o segundo quadro. E no terceiro quadro ele é regular. Uma coisa interessante, minha gente.
o verbo saber, ele praticamente segue toda a conjugação do verbo caber. Vejam que se trata de outro verbo irregular. Saber, tira o R e tira o E, o radical regular é sab. Só que na primeira pessoa já aparece sei. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Então fura o esquema. Mas veio do sapio latino, onde há uma transposição do I antes para o radical há uma modificação e esse sapio passa para saiba, que eu saiba, que tu saiba. Aqui o certo, a evolução normal, se fosse seguir os outros verbos, seria saibo, que então daria aqui, que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba. Aqui ficaria a formação do imperativo dentro da sua regra normal, dentro do seu roteiro normal. Então, o verbo saber, muito semelhante, simílimo ao verbo caber. Aqui, então, no segundo quadro, a semelhança é total. Só tira o C e coloca o S. Eu soube e tu soubeste, ele soube. Eu como e tu coubeste, né? Se eu soubesse, quando eu souber, quando eu souber, souberas. Então, no segundo quadro, então, que só apresenta uma anomalia que se expande em todo o segundo quadro, a semelhança é total. Tira-se esta consoante C e coloca-se o S, fica perfeito. O diagrama, comparado ao mini laboratório, fez ver isso. E é uma maravilha, não é? E aqui, como o verbo caber, o verbo saber também no terceiro quadro é regular. Por isso que nós somos entusiastas do ensino do verbo pelo diagrama, da quinta série até o pós-graduação. Este mini laboratório dá uma mão muito importante para o domínio de qualquer verbo. Parabéns a vocês que estão adotando este caminho. Vocês vão ter um lucro, uma vantagem fabulosa. Vão saber os porquês de certas anomalias que aparecem nos verbos. Claro que aqui no verbo saber há uma pequena dificuldade, né? Claro, sei. De onde tiraram esse sei? Era para ser, no latim era sapio, né? E o certo seria saibo, né? Havendo uma transposição daquele I de sapio para antes, e o B passa para o P latino passa para o B em português, né? Isso é algo normal na gramática histórica. E teríamos aqui saibo, sabe, e aqui que eu saiba, que tu saibas, entraria então naquele roteiro 1, que é uma anomalia na primeira pessoa do presente indicativo, que é expandida para todo o subjuntivo presente, que é também imperativo negativo, e em três pessoas do imperativo afirmativo.